Eu vou dar uma prévia agora para vocês do que vai ser eu já falei isso, né, no começo do primeiro bimestre, mas a cada bimestre eu gosto de repetir, de salientar e tem justificativa. Eu tenho meus motivos, já explico para vocês. Que aí eu sempre vou apresentar toda a matéria para conseguir com o objetivo de intercalar ou de mostrar como estão relacionados todos os conteúdos, como eles não são desvinculados. Como eu não sei como vocês trabalham com as outras disciplinas, mas em geografia você jamais vai ter uma situação em que você vai hoje terminou tal matéria, então agora acabou, não tem mais. Agora fecha essa caixinha, né? E a gente começa outro assunto. Jamais, certo? Nós estamos falando de uma disciplina que vem de uma ciência, que é a geografia, e, portanto, ela tem uma continuidade, ela tem uma lógica de ser. Ela não vem dividida, né? Gente, acabamos os mapas, fecha isso aí, a gente não vai mais usar, porque agora nós... Não, elas estão sempre relacionadas, tá? E é bem importante que vocês percebam essa relação, porque eu vou falar de Segunda Guerra Mundial lá no terceirão com vocês, mas como eu vou estar falando em geografia e não em história, eu vou dizer, gente, teve um evento extremamente importante para que aquela situação toda chegasse a esse ponto, que foram as grandes tempestades geladas e o processo todo de gelo extremo que foi enfrentado pelos alemães na Rússia, na região de Stalingrado, não sei o que, não sei o que. Aí vocês vão ficar naquela, poxa, ela está falando de aspectos históricos ou de aspectos climáticos? Das duas coisas. Mas, professora, de onde está tirando esses nomes, assim? Está falando de jet stream, não sei o que, lá da primeira série do médio, entendem? Então, para vocês sempre entenderem que as coisas estarão conectadas. Agora eu vou conversar com vocês sobre a biosfera, e a partir disso eu vou estar sempre retomando a questão dos mapas, leitura e interpretação de mapa, coordenada, sempre. Por isso que esse foi o primeiro assunto. Então, a primeira série do ensino médio, ou o ensino médio em si, ele é uma recapitulação com aprofundamento do que foi o fundamental. Logo, dessa maneira, a gente tem a seguinte situação. Primeiro bimestre, vocês viram como se a geografia tivesse sido reapresentada, só que agora enquanto uma ciência com caráter mais técnico, mais científico, em que eu não falo mais de um lugar com vegetação e animais. Agora eu falo de um espaço geográfico com representatividade de fauna e flora biomática. Então, é dentro dessa lógica, dessa linguagem mais geográfica, eu não falo mais de mapa com relevo, eu falo de mapa altimétrico ou hipsométrico, né? Então, é dentro dessa questão, assim, de uma linguagem mais científica e de um aprofundamento de cada um dos fatores que vocês viram no ensino fundamental, que a gente vai ter o médio agora. Então, tá, vamos lá. Primeira série do médio apresenta-se a casa para vocês. Segunda série do médio, coloca-se pessoas nessa casa. Terceira série do médio, como essas pessoas se comportam na casa, tá? Então, vocês estão na primeira série, agora vocês vão ver como que é a casa que a gente recebeu, chamada planeta Terra, entende? E como isso, mas no que importa eu conhecer essas coisas? Bom, vamos lembrar o seguinte, desde que o ser humano existe no planeta, para cada atividade que o ser humano vai executar, para cada ação que ele vai fazer, todo o entorno, o ambiente onde ele está é extremamente importante, importa bastante. Então, por exemplo, assim, para desenvolver determinadas atividades econômicas, só é possível em lugares muito gelados ou em lugares de relevo muito plano, entende? Então, depende muito dessas situações. Para eu fazer um bom laboratório de astronomia, mesmo eu tendo o principal da NASA lá nos Estados Unidos, mas para eu ter qualidade técnica das informações, eu preciso ter uma base instalada aonde? No deserto do Atacama, aqui na América do Sul, sabe? E por quê? Que não pode ser tudo junto, já que a NASA fez a tecnologia, por que não há? Ora, porque para a NASA dar certo, até para um instituto, um órgão tão tecnológico, que parece tão independente da natureza, né? Para ele dar certo e para ter todo o aval científico, todas as informações precisas que ele precisa, né? As informações corretas, também depende de aspectos naturais. Por que no deserto do Atacama? Porque lá só chove 5 dias por ano.
Então, é uma área extremamente limpa, não tem nuvens, não consegue ter, vocês vão estudar depois, né? Não consegue ter formação de grandes nuvens lá. Então, não atrapalha a visibilidade dos satélites e dos rastreadores. Tá? Então, vejam, mesmo quando a gente está lidando com a mais alta tecnologia, nós dependemos bastante do ambiente onde a gente está. Qual é o tipo de clima, qual é o tipo de solo, qual é a presença ou não de água, quanto disso. Eu acho que quando vocês, a maioria de vocês que estudou comigo ano passado, estava no fundamental, eu já vou esclarecendo esse tipo de coisa. Tá? Para que quando chega no médio, vocês tenham uma lógica, porque o nosso cérebro, gente, ele funciona assim. Se o que você está vendo agora, se você está ouvindo agora, você não estiver dando importância, não estiver dando um porquê para isso, né? Não adianta a gente querer negar, o nosso cérebro ele busca sempre um porquê, uma justificativa. Sim, mas para que isso? Onde eu vou aplicar isso? Se a gente não der um porquê para o cérebro, ele simplesmente apaga, né? E aí quando chega o fim do dia, o que você grava no cérebro? As coisas que você deu importância, as coisas que você disse que tem um porquê. Então, isso que vocês vão aprender hoje, que eu vou começar a explicar agora, ele tem 3 porquês. Porque vocês precisam estudar isso para entender a lógica do planeta e para poder relacionar até a forma como a gente pratica as nossas atividades diárias. A gente depende muito do ambiente o tempo todo. Eu duvido que alguém de vocês, neste momento, a menos que esteja enrolado em alguma coberta ou coisa assim, mas eu duvido alguém de vocês de biquíni ou de sunga e sentado lá fora, no pátio, com o computador na frente ou o celular, curtindo a brisa do dia de hoje. Duvido que alguém de vocês esteja nessa situação. Por quê? Porque nós estamos numa situação de frio, ok? Então, é o ambiente exigindo que vocês estejam protegidos, cobertos, ou com roupa, com coberta, enfim, não importa, que vocês estejam protegidos. Então, para tudo e o tempo todo, a gente depende do ambiente. Essa é uma das grandes importâncias. Outra, se as coisas na natureza muda para a gente também. Eu já vou explicar um pouco sobre essa relação, por isso que eu coloquei essa imagem ali para vocês. E a terceira situação de dar um porquê para tudo, dá um porquê para o cérebro também, dizendo para ele que ele vai precisar lembrar de tudo isso para que você dê o próximo passo da sua vida depois do ensino médio, tá? É como aquele vídeo que eu passei para vocês. Todos os dias a gente tem que estar aprendendo e tem que sempre perceber o aspecto positivo das coisas. Então, se você tiver um raciocínio positivo, você vai focar na parte boa das coisas e não consegue mais perder tempo focando no que não presta, né? Ah, mas tem uns nomes chatos, não interessa. Esses nomes chatos são para algo que seja importante, para algo que faz parte da construção do teu dia a dia. Muita gente das gerações anteriores gostava de ignorar essas coisas da natureza e tal. Tá, eu não posso fazer nada mesmo, então se um vulcão vai entrar em erupção, eu não tenho nada a ver com isso. Ok, mas quais são as consequências disso? Aí você vai estar no meio. Então, são esses fatores. Coloque uma importância para o cérebro. Digam para ele que essa é só a primeira etapa de um ciclo de 3 anos que ele precisa ir entendendo. Primeiro momento, a geografia como uma ciência. Agora a gente vai conhecer a casa. Aí eu quero que vocês observem a imagem que eu coloquei aí na tela. Olha só. Estão vendo ali? Ó, observem assim. Eu tenho bem no meio a biosfera, certo? Que é a camada da Terra onde é possível existir vida, onde há possibilidade, onde há elementos para a presença de vida. Então, se eu estiver falando do manto, do núcleo, ou até das áreas mais profundas da crosta terrestre, eu não tenho possibilidade de vida ali. Então, essas partes do planeta fazem parte do planeta, da Terra, sim, mas não fazem parte da biosfera. A biosfera são todas as áreas do planeta onde é possível o desenvolvimento de vida, tá bom? Peraí, deixa eu só anotar que tem mais uma pessoa aqui. Onde é possível o desenvolvimento da vida, tá? É nesse aspecto que vocês têm que pensar. Aí, olhem lá, essa é a biosfera. Ela é o cruzamento, como vocês podem perceber ali, de 3 grandes sistemas. Então, eu vou falar agora um termo que eu vou usar muito daqui para frente e vocês precisam lembrar o que ele significa. É a TGS. Eu espero que vocês também estejam com o caderno aí, anotando coisas, porque tem termos científicos e técnicos que a apostila de vocês não tem. Ela não fala em nenhum momento que isso se chama TGS, mas eu gostaria que vocês anotassem
tá? Porque isso é importante para vocês saberem, para quando vocês forem fazer uma leitura técnica, para quando vocês forem fazer vestibular, ENEM, prova, seja o que for. E TGS significa Teoria Geral dos Sistemas, tá? Ou seja, é a forma como a biosfera funciona. Teoria Geral dos Sistemas. Que sistemas? Atmosfera, acompanhem aqui na imagem agora, ó. Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Aqui está como crosta terrestre, mas vocês entendem que é a litosfera. Esses 3 sistemas da Terra, tá? Isso aqui são 3 sistemas da Terra. Eles precisam funcionar juntos para que seja possível a vida. Sem um deles, não há possibilidade de existência e nem de manutenção da vida. Por isso a gente chama de uma teoria geral dos sistemas. Observem que todos eles estão representados aqui por círculos. Por quê? Porque cada um desses sistemas tem uma vida cíclica, tem uma dinâmica para acontecer. Eles não são aleatórios, sabe? Agora nós estamos no outono e daí, depois do outono, só Deus sabe se vai vir o inverno, se vai vir verão de novo, primavera. A natureza é louca mesmo? Não, a natureza é cíclica. A natureza tem toda uma dinâmica, ela tem um critério de inteligência para funcionar, nos menores detalhes. Eu não sei se vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci, mas se vocês forem ler sobre isso, estudar sobre a sequência de Fibonacci, vocês vão perceber que na natureza, até as pétalas de flor, para nascerem e serem na posição que são e do jeito que são, para que aconteça a reprodução, elas têm uma lógica numérica, uma lógica matemática. O posicionamento das nuvens de acordo com o vento e o tipo de latitude do planeta tem um cálculo matemático dentro dessa sequência de Fibonacci para que aconteça. As conchas, para serem no formato que são, enfim. É tudo muito calculado. Outro também legal de estudar é o chamado Teorema de Fermat, que é um teorema matemático que se aplica em cada ser vivo para que o funcionamento desse organismo seja completo e para que esse organismo não perca partículas para o espaço ao longo da vida. Então, assim, estudar a biosfera, estudar esse aspecto vivo do planeta Terra, ao mesmo tempo que é complexo, e acho que talvez por ser complexo, é extremamente mágico, interessante, lindo, porque você vê como a vida se organiza e como ela tem toda uma dinâmica independente do ser humano. Então, se nós estivermos aqui ou não estivermos, para a natureza e para essa lógica, para essa dinâmica da Terra, é só mais um ser vivo que, se não estiver se adaptando, se não estiver ocorrendo tudo bem, ele vai ser mais um a entrar naquela outra lógica, naquele outro cálculo matemático da vida na Terra, que é, se você não consegue manter sobrevivência, você vai ser extinto. Ponto. Certo? É assim que funciona. E na natureza não tem essa situação de sentimentos, não, tá? É cálculo matemático. Se você não estiver se dando bem, se você não conseguiu se adaptar, se você não está conseguindo comida, extingue-se essa espécie, vem outra no lugar e está tudo certo. O ciclo, a dinâmica de cada um dos sistemas vai continuar funcionando. Quando eu falo em litosfera, por exemplo, eu tenho toda uma dinâmica que é um ciclo das rochas. Quando vocês estavam no 6º ano, vocês aprenderam que existe rocha magmática, rocha metamórfica, né? Esqueci outra rocha, meu Deus. Tá, enfim, o ciclo das rochas. Eu estou tão no ciclo que agora eu não quero especificar. Que é o seguinte, dentro dessa lógica dos ciclos da Terra, e quando eu estou falando do ciclo das rochas, por exemplo, eu tenho que lembrar que a mesma rocha que hoje você pega na mão, e que você olha, acha tão linda, né? E fica dizendo, nossa, foi encontrada não sei aonde. Essa rocha, ela já foi parte do núcleo da Terra, certo? Ela já esteve no fundo do mar, ela já esteve no topo de montanhas e agora está na sua mão. Ao longo de milhões de anos, nenhuma rocha, nenhuma parte física do planeta Terra esteve ali por muito tempo. Tudo tem um ciclo. Tá, mas como é que essa rocha se movimentou por tudo isso? A gente vai estudar movimentos de subducção e convecção. Acreditem, essa rocha já esteve em todos os lugares do planeta antes de estar na sua mão, tá? Mas a gente vai falar disso. Eu só estou querendo que, por enquanto, vocês entendam essa questão do ciclo. Então, quando eu estou na litosfera, eu posso falar de um dos ciclos, que é o ciclo das rochas. Eu posso falar do ciclo do magma,
Quando eu estou na atmosfera, eu posso falar do ciclo dos gases que compõem cada uma das partes da atmosfera. São 5 divisões que a atmosfera tem, e nessas 5 divisões da atmosfera, o oxigênio, por exemplo, ele vai permear todas elas, e ele vai ter um retorno depois, e é aqui que ele se renova, sempre em todas os 3 sistemas da Terra. Para a teoria geral dos sistemas funcionar, ele precisa que cada um desses ciclos aconteça na parte mais próxima à superfície. E é aí que o ser humano está, ou para ajudar ou para atrapalhar, certo? Se o ser humano atrapalha algum desses ciclos, o que acontece? A natureza ela reage. É como se vocês pegassem e fizessem assim, ó. Pega no ralo de uma pia lá, enche ela. Agora não dá para fazer isso porque não pode gastar água à toa, né? Mas só vou dar um exemplo. Digamos que você encheu a pia e ela estava com o ralo fechado. Quando você abre o ralo, a água vai fazer aquele movimento cíclico para descer pelo ralo. E tu vai ver como é tudo perfeito aquele movimento. Não tem nenhuma gota de água que vai atravessar perpendicularmente e vai para o outro lado. É perfeito, forma-se um ciclo. Aí você coloca a sua mão lá no meio para ver. A água abre para os lados, esparrama e perde o movimento que ela estava fazendo. É a mesma coisa que a natureza faz quando a gente interfere. Terceiro ciclo, hidrosfera. Também vocês já sabem que dentro da hidrosfera a gente tem o ciclo da água, o ciclo hidrológico, que é onde a água se renova, se transforma. E agora a gente vai falar, segundo, terceiro e quarto bimestre, de cada um desses ciclos nos bimestres, tá? E é claro que começa os ciclos, o primeiro ciclo que a gente vai estudar é o da litosfera. Alguém de vocês consegue imaginar por que primeiro da litosfera, ou eles puseram num potinho lá e tiraram, esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo? Será que foi de forma aleatória ou será que teve algum motivo, alguma justificativa para ser primeiro a litosfera? Agora vocês participem da aula, senão eu fico falando, daqui a pouco vocês dormem, né? Vai, o que vocês acham? Por que primeiro a litosfera? A gente vai falar o tempo todo de biosfera tudo, tá? Mas a gente está falando agora, eu quero saber do porquê a litosfera primeiro. Tô esperando. Gente, vocês estão dormindo? Porque ela serviria de base para os outros? Ai, pior que eu não entendi. Porque ela serviria de base para os outros ciclos? Sim, mas por quê e como? Eu não sei. Vocês lembram de uma teoria chamada Big Bang? Deve lembrar. No processo do Big Bang, quando isso aconteceu, o que explodiu? O quê? Uma massa que existia, né? E essa massa foi se esparramando em corpos celestes pelo espaço. Um desses corpos celestes era uma prévia, uma rocha gigantesca de uma prévia do que seria o planeta Terra. Ela estava incandescente, ainda não era totalmente sólida, e por conta do magnetismo que existia entre ela e outros fragmentos que estavam espalhados dessa mesma explosão, esses fragmentos menores foram se acoplando aos planetas de acordo com aquele que estivesse mais perto. Então, no planeta Terra também houve fragmentos de rochas que foram se acoplando ao planeta Terra, foram grudando. Por isso que a Terra não é redondinha, bonitinha. Ela é como se fosse uma folha de papel amassado, ela é toda amassada, toda cheia, né? Porque ela sofreu impacto de outras rochas durante esses bilhões de anos que existimos. Ela também agregou outras partes que estavam na atmosfera, não, né? No universo, não tinha atmosfera ainda, que estavam no universo. Então, ela é toda deformada por conta disso. Mas para que todos os sistemas pudessem existir, primeiro teve que existir uma base sólida, que é a nossa litosfera. Certo, gente? Então, por isso que ela é a primeira. Daí, depois dessa base sólida da litosfera, tanto ela quanto o ambiente em torno dela no universo é formado por gases, certo? E por moléculas. Essas moléculas e esses gases que formam cada uma das partes da Terra sólida, né? E cada uma das partes do universo foram também se aproximando, atraídos pela questão magnética do planeta, pelo nosso centro magnético que está no núcleo, e foram formando uma camada de gases ao redor. Esses gases ao redor que foram se formando
a gente chama de atmosfera. Eles foram se acumulando, se organizando, esses gases, de forma que a gente não tem todos os mesmos gases em todas as camadas, né? Esses gases foram se organizando, e depois desses gases organizados, tá? Eles, é claro que vocês estão estudando química, vocês sabem que qualquer proximidade entre moléculas vai fazer uma movimentação, vai fazer, como é que eu vou dizer? Uma transformação química nisso. Então, moléculas de gases com moléculas de sólido, o planeta Terra gerando seus próprios gases, porque ele estava em processo de resfriamento ainda. Então, tinha toda aquela formação, aquela proporção de gases e etc. Tudo isso misturado, né, fez com que houvesse um encontro de duas moléculas de oxigênio com uma de hidrogênio. E depois teve mais duas moléculas de oxigênio com uma de hidrogênio e assim sucessivamente, até que a gente formasse o quê? Vapor d'água. E aí vem, então, a litosfera, hidrosfera, porque aí você vai tendo vapor de água, e esse vapor em forma de gases, quando ele se acumula, quando ele condensa, ele torna-se líquido. Essa água líquida vai se acumulando sobre o planeta Terra e vai aumentando. Por que que vai aumentando? Como que isso foi aumentando? Porque como o planeta Terra ainda estava incandescente, muito quente, cada vez que essas moléculas se condensavam e formavam chuva, né, eu vou tornar mais simples agora, quando chega lá eu explico de uma maneira mais complexa. E formavam chuva, essa chuva que caía sobre o planeta Terra, né? Ela encontrava outras moléculas de oxigênio e hidrogênio, evaporava rapidamente, carregando isso junto, formando mais moléculas no céu, né? E chovendo de novo, e cada vez chovendo mais, chovendo mais. Algumas não evaporavam e por isso acumulavam, formando os nossos primeiros oceanos. Por isso que o oceano é salgado, né, gente? Por conta desses sais, desses restos que tinha na Terra, desse desgaste da litosfera que havia na Terra no começo e que foram se misturando com a água. E como o oceano foi preenchendo, a chuva foi aumentando, essas quantidades foram acontecendo de uma maneira muito rápida, tudo isso que foi que foi se formando de água, evaporava, mas uma parte ficava. Foi evaporando e uma parte ficando. Essa parte que ficava se misturava com esses sais do desgaste da litosfera e formava a parte salgada do que nós chamamos de oceano hoje, tá? Então, é dessa forma que acontece. Ah, mas os rios não funcionam assim. Pois é, mas é que os rios é todo um processo de infiltração e de áreas de armazenamento dentro da Terra, não em cima, na parte desgastada. Mas quando chegar lá na hidrosfera, eu vou explicar tudo isso bem certinho para vocês, tá bom? Por enquanto, a gente fica assim, porque o objetivo nosso agora é falar da litosfera, tá? Então, uma coisa que eu acho extremamente interessante pensar da litosfera. Logo quando do início da Terra, gente, como que ela era? Temperaturas altíssimas, muito, muito quente, vulcões em erupção 24 horas por dia, os dias não tinham 24 horas ainda, mas deixa eu jogar assim para vocês conseguirem imaginar. Então, essas explosões 24 horas por dia, vulcões em erupção 24 horas por dia, tempestades de raios 24 horas por dia, o tempo todo. Então, toda essa dinâmica da Terra monstruosa, gigante, barulhenta, que existia no começo, levou alguns milhões e bilhões de anos para a Terra ir se acalmando, para o processo ir resfriando, para que essas gotas de água conseguissem se acumular de alguma forma e com isso transformar a atmosfera, com isso diminuir a quantidade de tempestades elétricas que tinha aqui. Tudo isso foi como se houvesse, como se tudo isso fosse se acalmando na natureza, certo? A gente pensa todos esses processos e aí existem duas vertentes. Uma que é a científica, do cientificismo mesmo, que é aquela que diz que tudo isso foi se organizando e se alinhando a partir do caos, tá? Que não houve uma lógica e nenhuma inteligência por trás. E o outro lado que diz que houve uma grande inteligência por trás, e daí para que ninguém pense que eu vou puxar para o lado do aspecto religioso, de Jesus ou de Alá, enfim, eu vou falar assim,
uma grande inteligência, uma grande energia cósmica, que quando eu estou dando aula de geografia, como eu acredito nessa grande inteligência, ainda mais quando a gente vê situações como o Teorema de Fermat, quando você vê a sequência Fibonacci presente nas coisas, isso não pode ter sido aleatório, eu não consigo imaginar isso de maneira aleatória, eu só consigo imaginar isso com um grande arquiteto por trás. Então, eu gosto de falar, vocês vão me ouvir falar bastante agora, das criações do grande arquiteto. E o grande arquiteto, quando estava pensando sobre a formação da litosfera, ele também precisou raciocinar sobre, ou a Terra, o movimento, essa inteligência da natureza, precisou pensar nos seres vivos que viriam depois. Sabe por que eu digo isso? Porque uma das partes que eu acho mais interessantes de estudar a litosfera é analisar que, imaginem agora, vocês estão aí, vocês estão me ouvindo. Às vezes um som ou outro aleatório de fora, né? Pessoas conversando, talheres de quem está tomando café, máquina de lavar roupa, telefone, enfim. Alguns outros barulhos que vocês estão ouvindo. Mas vocês sabiam que a Terra, pensa comigo, se não fosse a atmosfera e toda essa pressão que ela exerce sobre o planeta Terra, se não fosse isso, nós ouviríamos todos os barulhos da litosfera. E quando eu digo todos os barulhos da litosfera, eu estou falando de todas as rochas rolando umas sobre as outras, eu estou falando do movimento do magma, não, do assoalho oceânico entrando para o magma, eu estou falando de ouvir o soerguimento das montanhas, tudo isso faz som, tudo produz som. Só não nos chega aos ouvidos por conta da existência da atmosfera. É ela quem bloqueia. Então, percebam como, de fato, há uma conexão muito grande. É muito complexo, é muito dinâmico. E, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso, né? Porque a gente vai falar agora, eu vou falar das rochas para vocês e de todo o percurso por onde elas circulam, por onde elas passam no planeta até chegar no quintal da nossa casa. E daí vocês vão dizer assim para mim, essa casa aqui já era do meu bisavô, faz 200 anos. Minha mãe disse que há 200 anos essas rochas estão aqui. Sim, eu não estou falando de 200 anos, né? Estou falando de milhões. A Terra não trabalha com pouco tempo. E falando nisso, vamos entrar agora no tempo da Terra para vocês entenderem os conceitos. Até porque o meu tempo de aula aqui está acabando. Qualquer coisa a gente continua mais, tá? Mas só para vocês entenderem, quando eu for falar de tempo com vocês agora, a gente vai falar de 2 tipos de tempo. E se vocês puderem anotar, eu não lembro de ter isso na apostila também. Ele fala muito superficialmente na apostila, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Existem 2 tempos, o tempo geológico e o tempo civil, certo? Eles estão dissociados? Não, eles são formação de um tempo só. O nosso tempo comprovado pela relatividade. Segundo Einstein, na verdade, ele diz que o tempo é relativo, mas o tempo da Terra segue uma lógica, tá? O tempo é relativo no universo, segundo Einstein. Mas aqui, entre nós, no planeta Terra, devido a todo esse movimento da TGS, que é a Teoria Geral dos Sistemas, e da biosfera, então, o tempo ele tem uma lógica no nosso planeta. Então, como é que você está separando 2 tempos, professora? Na verdade, é um tempo só. O tempo que eu estou falando são esses 4,5 bilhões de anos que a Terra tem. Mas ao separar, eu estou falando da dinâmica do ser humano e da dinâmica do planeta Terra. Vamos lá, vou explicar. Escrevam aí. Tempo geológico. O que é o tempo geológico? É o tempo de transformação e movimento do planeta Terra, tá? É o tempo do planeta Terra, então. É um movimento que não nos... um tempo que não nos cabe medir muito, assim. A gente tem noções, mas nós não temos exatidão. Por quê? Porque nos foge. Quando eu falo em tempo da Terra, tempo de formação de rocha, tempo de formação de solo, tempo de renovação no ciclo hidrológico, enfim, quando eu falo de tudo isso, eu não vou falar de dias, horas e anos, eu estou falando de centenas de milhares de anos, de bilhões de anos, certo, gente? Então, o tempo geológico é um tempo calculado, assim, para que coubesse melhor, para que a gente entendesse melhor, o que mais se usa para falar de tempo geológico é MA, a sigla é MA, que é milhões de anos, tá? Então, vocês vão ver a tabela das eras e dos éons geológicos, e lá vai estar falando de milhões de anos, certo? Tem bilhões, mas tem milhões, e para ter 1 bilhão tem que ter alguns milhões. Então, sempre MA, milhões de anos. Quanto tempo tem isso? Produzir petróleo, quantos milhões de anos? Esse tipo de coisa. Esse é o tempo geológico, é o tempo de transformação e dinâmica do planeta Terra.
Aí vem o outro tempo, que é o tempo civil, que é o tempo de, a gente diz assim, é o tempo médio de vida do ser humano, tá bom? Anotem aí, tempo civil é o tempo médio de vida do ser humano. Se nós formos imaginar assim, vamos ser muito positivos, a partir de hoje, todos os seres humanos vão viver 100 anos. Na nossa cabeça, viver 100 anos já é uma proporção de tempo muito boa, certo? Mas para o planeta Terra, 100 anos é como se fosse para a gente um piscar de olhos. Tá? É o tempo que a gente leva para piscar o olho, para fazer assim. É esse o tempo para o planeta Terra. Por isso que para nós vermos as transformações do planeta Terra de forma natural, sistemática e dentro da dinâmica do planeta, não é tão rápido assim. O planeta tem algumas dinâmicas mais rápidas. Um vulcão, entrar em erupção, você vai perceber rapidamente, certo? Agora, o fim dessa erupção, todo esse processo dessas rochas, dessa lava tornando-se rocha, sendo desgastada e transformando-se em outros tipos de rocha, né? E aí, sabe, todo esse processo a gente não enxerga, a gente não vê. Então, se você nascer hoje, tem uma erupção vulcânica há, sei lá, 1000 anos atrás, teve uma erupção vulcânica, já virou rocha, claro, sim. Você vai encontrar essa rocha magmática lá, você vai levá-la para casa. Gente, vai precisar de milhões de anos para que essa rocha vá sendo desgastada e passando por outros processos. Só que aí, lembrem-se do que eu disse. O que era para acontecer com ela? Era para ela sofrer, naturalmente falando, era para ela sofrer desgaste, nananana. O que o ser humano fez? Comprou a rocha e pôs no armário de casa. Ela está passando pelo processo natural dela agora? Não. Então, se ela levaria 100 mil anos para terminar o processo dela, ela vai levar 100 mil e poucos anos a mais, porque houve uma interferência no meio. Aí a gente diz, mas uma interferência do homem de 100 anos, 50 anos, segundo o que a professora disse, não faz diferença nenhuma, verdade. Mas de toda uma história de homens circulando pela Terra, de 7 bilhões de pessoas circulando e fazendo essas suas intervenções, aí já dá para perceber que faz diferença, né? Aí a gente já está mexendo com o aspecto natural das coisas, certo? Então, o tempo geológico é o tempo das dinâmicas da Terra. É um tempo calculado em milhares, em milhões de anos. Tempo civil é o tempo de transformação do ser humano, que a gente calcula entre 70 e 100 anos, que é o nosso tempo de vida no planeta Terra. Tá bom, gente? Então, só para não confundir esses tipos de coisa. Agora, eu queria, não sei se vocês estão com a apostila por aí, mas seria bom que estivessem. Eu queria que vocês dessem uma olhada, eu não sei porque eles não deveriam ter feito isso, né? Mas a tabela ficou quebrada. Ela ficou entre as páginas 8 e 9. Vocês estão vendo lá? Lá está a tabela. Essa tabela aqui é a tabela do tempo geológico do planeta Terra. E eu vou ensinar vocês a lerem a tabela. Não, ela não começa de cima para baixo. Ela começa de baixo para cima. Então, eu começo, toda vez que eu vou ler a tabela do tempo geológico, eu começo ela lá do Adiano. Estão vendo lá? É na outra página já, na 9, porque eu começo a ler essas tabelas de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Eu começo a ler do período de formação até a atualidade, tá? E o que sempre vai estar em cima é a atualidade. Então, olha lá, período adiano, 4,5 a 3,8, mais ou menos, né? É uma média. Tudo nessa área, gente, como nós não temos uma perspectiva de vida tão alta e como a tecnologia nos é absolutamente recente, não tem como a gente dizer, sim, 4,5, 378, não tem isso, tá? Então, a gente tem a ciência nessa área aqui, ela vive com estimativas, com perspectivas, nada exatamente comprovado, tá bom? Eu quero que vocês deem uma olhadinha na tabela. Olha ela rápido, assim, porque nós temos 1 minuto e pouco. Vou dar 30 segundos para vocês darem uma olhadinha na tabela e daí me dizer assim, se tem alguma... O que mais chama atenção, que períodos vocês conhecem mais, melhor, tá bom? Olha ela bem rapidinho, 30 segundos. Conseguiram olhar já, gente? Sim? Vamos lá. Agora vocês participam junto comigo da tabela.
olhando ela de baixo para cima. Adiano, Arqueano, Proterozoico. Por que que esses 3 éons estão separados e curtinhos? Está acabando o meu tempo. Ai, que raiva. Por que que eles estão separados e tão curtinhos assim? Porque esse é o período que a gente chama, não sei se vocês viram ali, de pré-cambriano, e nele ainda não tem vida nenhuma no planeta Terra, certo? Vai começar a surgir os primeiros seres vivos, mas são seres vivos microscópicos, tá? Olha só, eu acho que se acabar o tempo, eu vou chamar outra reunião lá, tá, gente? Porque precisa de mais um pouquinho de tempo para eu explicar isso para vocês, ok? Então tá, vamos continuar falando. Se acabar, eu retorno. Ó, aí depois, tá, vocês aprendam a ler a tabela assim, ela é de baixo para cima, né? Então eu estou falando do éon, que é formado por eras, que está dividido em períodos. E cada período vai ter os seus principais eventos que aconteceram durante esse período. Quando eu estou falando das eras